Gente, muito bacana. Isso que você falou das críticas é incrível, porque hoje em dia o que mais preocupa o ser humano é a opinião alheia, né? As pessoas estão sempre preocupadas, o que disseram de mim, o que estão pensando de mim, quantas curtidas eu tenho, quantas visualizações eu tenho, e esquecem de acreditar em si mesmo. Isso que você falou também do bullying, outra coisa que me chama muito atenção, não defendendo aqui bullying, que é uma coisa muito chata, muito bacana e tal, mas a pessoa que é a vítima, ela precisa não se deixar ser vítima. Ela está como vítima, ela está sendo atacada, mas ela precisa continuar em frente. Quer dizer que houve muita piada por causa desse paletó, mas você sabia onde você queria chegar. Eu vou ser muito sincero, tá, com vocês, eu estou sendo franco, abrindo meu coração. Eu não sabia que ia ter esse resultado, porque o resultado foi extraordinário. Quer dizer que você não imaginava esse sucesso todo? Eu não imaginei. Eu fui para um programa de televisão, numa rede nacional, dei entrevista em rede nacional. Por ano, só esse ano, foram os casos mais importantes da Bahia, os casos cíveis vieram para mim. Então, nesse ano foram mais de 30 entrevistas, jornal, escrevi livro, fiz curso online. Então, assim, eu não fui professor, cursei mestrado, fui para a Argentina estudar. Então, eu não imaginava, naquele momento em que eu tomei uma decisão lá no Nordeste, Amaralina, diante de toda a criminalidade, diante de todos os exemplos, mas também que tem pessoas fabulosas, extraordinárias, eu não sabia que, tomando aquela atitude de me concentrar, de focar, que eu chegaria em lugares extraordinários. E é aquela coisa, você nunca sabe o que um primeiro passo no seu projeto, na sua vida, pode resultar lá para frente. Daqui a 1 ano, 10 anos. Na verdade, o ser humano ele tem uma tendência do imediatismo, de querer que as coisas aconteçam agora. Isso até pode ser levado para o lado bom, para que você se movimente, faça mais coisas, busque mais. Mas nós temos que entender que existe um tempo realmente para todas as coisas. Mas o passo mais importante dessa carreira, eu acho que não foi quando eu passei no AB, não foi quando eu fui estudar um doutorado na Argentina, em Lomas de Zamora, como aluno ouvinte, não foi o mestrado, não foi dar aula, não foi advogar para o dono da faculdade, não foi o advogado. O passo mais importante foi botar o paletó azul com aquela camisa cor de abóbora, levantar a cabeça e enfrentar o futuro. Nossa. Esse foi o passo mais importante. Gente, olha que coisa linda. Eu não vou segurar a língua. Eu quero saber quantos anos o senhor tem. Eu sou um jovem de 30 anos. Não estou mais tão novinho. 30 anos? Quer dizer que já fez 30? Fiz 30 anos. E é bom 30, viu? Muita maturidade. Só na advocacia a gente já tem um tempo dando aula, também foi outro tempo extraordinário, e cada fase nós estamos mais maduros, de fato, e mais assim experientes. E agora com o pensamento é o mesmo, foco. Porque onde você foca, expande. Você tem que se concentrar, você tem que colocar todas as suas forças naquele projeto. Eu digo assim, tem o pato, ele nada, ele voa e corre, mas não faz nada 100%. Não voa como uma águia, não corre como um leão, um leopardo, e nem mesmo consegue nadar como um peixe. Então, quando você se divide fazendo várias coisas da vida que não levem ao mesmo fim comum, você tende a perder força. Você precisa estar sempre focado. Eu acho que eu vou chegar com 90 anos, com 100 anos focado. Olha, gente, incrível que ele tem 30 anos com a carinha de 23. É super jovem, aparência, espírito. É muito bacana conversar com o Dr. Gabriel. A gente vai percebendo essa dinâmica, né, de que a gente não pode realmente alimentar o vitimismo. Claro que existem inúmeras dificuldades ao redor da juventude brasileira, ao redor da juventude negra, ao redor da juventude mais carente no país. Na verdade, ao redor do brasileiro, de um modo geral, existe uma série de adversidades, mas o senhor consegue vencer várias fases na vida, né? O senhor está com 30 anos, o senhor vence a primeira fase, que é essa coisa de perder o pai, que o senhor não é o único, né? Quantas crianças aí, quantas mães estão criando os filhos sozinhos? E aí, aos 17 anos, o senhor vence
o trauma de perder a mãe, torna-se órfão de pai e mãe, consegue vencer essas duas circunstâncias que são muito ligadas às nossas emoções e, evidentemente, que tudo que está ligado à nossa emoção repercute nas outras áreas da vida, consegue vencer a reprovação em 7 vestibulares, estava quase especialista em reprovar, reprova em 7 vestibulares, não desiste, né? Consegue vencer o paletó azul, a blusa coral, o cinto cinza, quer dizer, toda a impossibilidade. Começa a caminhar como estagiário, começa a perceber tudo isso e nesse momento o senhor dá um grande salto, que é quando o senhor se estabelece como empresário. Porque hoje a gente não está mais falando apenas com o Gabriel, que perdeu o pai, que perdeu a mãe, com o Gabriel universitário, com o Gabriel estagiário, ou nem mesmo com o Gabriel, o doutor Gabriel Bonfim. Nós estamos falando agora de um empresário que tem livro no mercado, que tem cursos online, né, que já teve aí em rede nacional, um privilégio tê-lo aqui na Rede Sempre, falando com a gente. Então, assim, como é essa coisa empresarial? Esse salto do professor para um empresário aconteceu quando e como? Bom, essa é uma pergunta que eu tenho assim, um prazer imenso de responder, principalmente para o jovem empresário, né? Eu montei ali o meu primeiro escritório e comecei a advogar, mas eu fiz muitos cursos no decorrer disso para entender do negócio. O negócio não é você abrir uma porta, ter um CNPJ, tocar. É isso que a maioria das pessoas fazem. Mas o negócio, ele é você treinar e você precisa estudar o negócio. Olha só, eu era professor de processo civil, né? Eu sou professor de procedimentos especiais, juizados, eu era professor de uma série de coisas. Mas quando eu comecei a empresariar, eu falei, não, eu sei muito sobre o direito. Mas não quer dizer que eu sei gerir pessoas. Não quer dizer que eu sei gerir um negócio. E aí eu fui estudar, eu fiz high business, eu fui estudar coach, eu fui entender de vendas, eu fui entender de lucro, de faturamento, de exercício anual, contabilidade. E aí você vai ter que estudar uma série de coisas. O maior erro para mim hoje do jovem empresário, do empresário que não tem habilidade, é ele não buscar se profissionalizar como empresário. Aí o pessoal fala assim, não, as pessoas falam muito comigo, mas doutor, é tão caro. Não é caro. Nós temos aqui, por exemplo, a Escola Técnica, o Sebrae, que oferece vagas, você observa que tem cursos que são muito econômicos, são maravilhosos. Inclusive tem cursos gratuitos. Tem cursos gratuitos, mas é uma infinidade, que se você começar um por um durante um ano, você vai ver que você não vai estar igual ao você começou. Porque realmente eles dão uma base, até você chegar nos mais avançados. Então hoje, no negócio, eu entendo que a principal base de um negócio é a visão. É a visão e a gestão. Eu vou te explicar por quê. Não adianta você ter o maior dom na sua profissão, ser reconhecido, se você não tem a gestão. E a gestão é o controle. Controle de quanto vende, de quantos funcionários você tem, controle de horas, controle de produtividade, gestão de marketing, gestão comercial, gestão de venda, gestão de satisfação do cliente, como é que o cliente ele se sente utilizando o seu produto. Você tem que ter uma série de gestão. E isso ele é tanto para o advogado, como para o médico que tem uma clínica, como para quem tem uma televisão, ou para quem tem um supermercado. Você tem que ter muita gestão. E mais do que gestão, você também tem que ter a visão. Você sabe que é uma coisa... Você me perguntar assim, qual foi o seu pedido hoje que você fez? Se você fez uma oração, qual foi o seu pedido hoje? Eu falei, Deus, abra a minha visão. Porque o que diferencia um homem de sucesso e um homem que não tenha sucesso, um homem que está vivendo ali um fundo do poço, um homem que esteja com problema, é a sua visão. O que diferencia um homem de um bebê também é a sua visão. É a forma como ele vê as coisas. E tem muitas pessoas que estão ao nosso redor em que nós sentamos com ela e observamos que ela não tem a visão.
Então ela pode ter a melhor ferramenta. Sem a visão ela vai conseguir? Ela não vai. Ela precisa da visão. E a visão não é enxergar. Visão vai além de enxergar. Visão, eu digo que é ver aquilo que os olhos não podem enxergar. É ver além, de entender a forma, de entender o futuro. Eu digo assim, se as pessoas tivessem a visão, elas não sofreriam tanto. Porque basta observar a nossa própria vida, a nossa própria história. Quando passamos por problemas e obstáculos imensos e difíceis, naquele momento nós achamos que aquele obstáculo daquela época, daquele ano, era o pior da nossa vida e que seria impassável, que não tem... Seria o fim. Seria o fim ali da estrada. Porque a gente não tinha a visão. Mas quando você amadurece e você tem uma visão, que a visão é uma mistura de inteligência com sabedoria, você tem pessoas que nunca estudaram e têm uma sabedoria, uma visão incrível. Quando você tem a visão para o seu negócio e você alinha buscando a gestão, aí os resultados são incríveis.